Nesse vídeo vamos conversar sobre os exames do hipertireoidismo, tanto exames para o diagnóstico desse problema, como exames utilizados no segmento, no acompanhamento ao longo do tempo. Olá, eu sou o Dr. Jonatas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço. Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui você sempre vai encontrar informação sobre as doenças da tireoide, explicadas de uma forma clara e fácil de entender. Se você gosta desse tema, se você está passando por isso, já se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu gostei. Isso ajuda esse vídeo e esse canal a crescer e compartilhe com as pessoas que estão te acompanhando nesse processo dessa doença. Então, o hipertireoidismo é uma doença em que a tireoide, por algum motivo, ela começa a liberar vários hormônios e o paciente fica com um excesso de hormônios circulando. Isso pode causar vários efeitos colaterais, causar vários sintomas como emagrecimento rápido, tremores, o coração acelerado, agitação, ansiedade, insônia. Então, pode inclusive ter formas mais graves com uma arritmia, uma parada cardíaca, com um surto psicótico. Tudo isso pode acontecer se o tratamento não for feito da forma correta e é por isso que a gente precisa de exames para guiar esse tratamento, como uma bússola para saber se o tratamento está sendo feito da forma certa ou não. O tratamento ele é feito com medicações para diminuir essa quantidade de hormônios. Passado um certo tempo, existem outras opções para tratar de uma forma definitiva, que é a iodoterapia ou a radioiodoterapia, em que você toma um medicamento por via oral, dose única, e ele destrói a tireoide, faz ela parar de funcionar de uma vez, e a cirurgia que você remove a tireoide de uma vez, então não vai ter mais uma tireoide produzindo esse excesso de hormônios. Então, os exames utilizados no diagnóstico do problema, os iniciais são o TSH e principalmente o T4 livre, mas também o T3 livre. No hipertireoidismo você vai ver um TSH bem próximo de 0, 0,1 ou menor do que isso. Alguns laboratórios liberam um valor de referência 0,3, 0,4. Isso não é hipertireoidismo, isso é uma variação do normal. Hipertireoidismo é quando é 0,1 ou menos do que isso, associado a T3 e T4 livre muito altos. Então, o normal do T3, do T4 livre, que é o mais comum, é em torno de 1,5, 1,7. Eu já peguei pacientes com hipertireoidismo e o T4 livre acima de 7, acima de 8, valores muito altos, condizentes com os vários sintomas do paciente, né? Além disso, a gente precisa de exames para confirmar a causa. Então, existe o exame chamado TRAB, que ele confirma, quando ele vem alterado, vem positivo, confirma que a causa é doença de Graves. Nós temos exames anti-TPO e anti-tireoglobulina, que se eles vierem positivos, podem sugerir que o paciente também tem tireoidite de Hashimoto, pode ser junto, doença de Graves e tireoidite, ou pode ser só a tireoidite. Em alguns pacientes, a tireoidite de Hashimoto, que é a principal causa do hipotireoidismo, ela pode inicialmente causar hipertireoidismo. E alguns pacientes podem vir esses exames todos negativos, mas no ultrassom da tireoide encontra um nódulo e na cintilografia da tireoide a gente consegue ver que esse nódulo é a causa do hipertireoidismo, é um nódulo tóxico, um nódulo produtor de hormônios. Então esses são exames utilizados para confirmar o problema. O tratamento, a gente vai utilizar, durante o tratamento a gente vai utilizar o TSH, T3 livre e T4 livre para avaliar se o tratamento está funcionando. No hipertireoidismo, o TSH, por muito tempo ele fica zerado, fica bem baixo, ele quase não se altera. Então, para os casos de hipertireoidismo, a gente não utiliza tanto o TSH como principal exame, porque ele sempre está zero, você não tem como saber se o tratamento está funcionando ou não. Mas eu utilizo o T4 livre e o T3 livre para saber se o tratamento está funcionando, se a função da tireoide está diminuindo, ficando dentro do normal. Então, aqui é um gráfico que eu utilizo para explicar para os meus pacientes o que é que a gente está tentando buscar, né? Então, aqui nessa coluna seria a função da tireoide e aqui nessa linha o tempo, né? E dois limites, o limite superior e o limite inferior, pode ser, por exemplo, o T4 livre. Quando o paciente está acima do limite superior, a função da tireoide está em hipertireoidismo. Dentro das duas linhas seria o dentro do normal, seria o eutireoidismo, é onde todas as pessoas estão e onde a pessoa que tem hiper quer chegar. A gente quer que saia do hiper e vá para o eutireoidismo dentro do normal. Se o tratamento funcionar demais, ou a própria doença se esgotar, a tireoide produziu tantos hormônios que ela cansou e não consegue mais funcionar bem, o paciente um dia pode ir para o hipotireoidismo, abaixo do limite inferior. Então, mostrando aqui num gráfico, num esquema, seria mais ou menos assim, deixa eu desenhar aqui. O paciente, quando faz o primeiro exame que confirma o hipertireoidismo, o problema está aqui, né? Ela tem uma quantidade acima do superior.
a gente começa a medicação e a gente vai vendo a doença, né, a quantidade do hormônio T4 caindo e os sintomas caindo. Às vezes não baixa como a gente gostaria, então ainda fica acima do limite superior, o médico vai lá e aumenta a dose até um dia o tratamento ficar aqui dentro do normal, né, dentro do limite superior e o inferior. O tratamento ele vai continuando e a pessoa continua lá dentro dessa faixa, mostrando que o tratamento está funcionando. Isso, o ideal é que não passe de um ano, né? Mas alguns pacientes ficam vários anos nesse estágio e não progridem para o tratamento definitivo, né? Quando a doença passa muito tempo e não resolve, em geral um ano e não resolve, ou quando o paciente nunca conseguiu sair daqui de cima, o paciente sempre ficou acima do superior, tendo muitos sintomas, é interessante avaliar a possibilidade de fazer a iodoterapia ou radioiodoterapia, que aí nesse tratamento o que acontece? Vai forçadamente lá para o limite inferior, né? Vai fazer a tireoide parar de funcionar e aí você não vai mais precisar usar as medicações, o Tapazol ou o propiltiuracil. Quando fica lá abaixo, a gente começa o Puran, a levotiroxina, a reposição do hormônio, que estava em excesso, né, agora está faltando, e aí é mais fácil controlar no hipotireoidismo, né? Então, aqui é mais ou menos a escala do tratamento. Às vezes, deixa eu apagar aqui, às vezes o paciente, ele começa aqui, quando faz o medicamento, ele fica bem logo de início e poucos meses depois ele está no hipotireoidismo, tomando a medicação. Nesses casos, o que a gente faz? A gente reduz a dose ou suspende a medicação e espera que a pessoa fique dentro do normal. Mas às vezes isso não acontece e a pessoa continua aqui um pouco baixo. E aí fica realmente com o hipotireoidismo, a gente precisa começar o hormônio para a pessoa ficar dentro do normal. Por que que não é feito a medicação logo de cara, né? Por que que a gente não encaminha um paciente para iodoterapia? A questão é que às vezes o paciente fazendo uso do tratamento com medicamentos, ele pode, depois que inicia o tratamento, ele vai para dentro do normal, fica aqui dentro do normal, às vezes começa a cair, a gente suspende a medicação e aí ele volta para dentro do normal e fica dentro do normal por muitos anos sem tomar nenhum remédio, nem para hiper nem para hipo. Então é por isso que a gente dá esse tempo para ver se a doença vai responder bem com os medicamentos, né? Quando o paciente faz de cara a iodoterapia, ele já perde a função da tireoide e vai ficar com o hipo, tendo que tomar a medicação, né? O hipo, ele é bem mais tranquilo do que o hiper. Eu considero o hiper uma doença muito mais séria, porque pode, como eu falei no começo, deixar a pessoa com arritmia grave, tendo que parar numa UTI, às vezes pode ter parada cardíaca, pode ter delírios, surtos psicóticos, depressão, pode ter síndrome do pânico, porque esses hormônios vão mexer muito com a pessoa, vão deixar o coração muito acelerado. Então é uma doença séria que precisa ser conduzida da forma correta, né? E aí isso a gente vê através dos exames. O T4 livre tem que descer cada vez mais e ficar dentro do normal. Só que a medicação que a gente utiliza, o Tapazol e o propiltiuracil, eles têm doses limites. O esperado é não passar de 6 comprimidos por dia, né? 60 mg do Tapazol ou 600 do propil. Então, quando você passa dessa dose, o paciente pode ter efeitos colaterais, afetar o fígado, afetar a medula, a produção de células de defesa. Então isso não é interessante, você ter esses efeitos colaterais. Se o seu caso é tão intenso ao ponto de precisar tantos medicamentos, o melhor é partir para um tratamento definitivo, que pode ser a iodo ou pode ser a cirurgia, tá bom? Então é isso, eu espero ter ajudado com esse vídeo, espero que você tenha compreendido de uma forma mais didática, né, qual é o objetivo do tratamento, tá certo? É interessante ver isso em consulta com o seu médico, com o médico que faz o seu acompanhamento. Em geral, no final dá tudo certo, né? Mas não é interessante ficar tendo muitos sintomas. Se você está muito sintomático é porque algo está errado no seu tratamento. Às vezes a dose que não está suficiente, às vezes não está sendo utilizados outros medicamentos, né? Então é interessante ver direitinho isso para você ficar bem, né? É isso, até o próximo vídeo.